Se você acha que a apologética é você subir na mesa do refeitório da universidade e começar a pregar como se você fosse a reencarnação do Billy Graham, esse vídeo aqui é pra você. Eu tô aqui para falar um pouco sobre a importância da apologética para a fé cristã. E antes de começar a explorar esse tema, eu vou fazer algumas qualificações e diferenciações, porque quando a gente pensa em apologética, rapidamente a gente pensa nos grandes debates, aqueles de um ateu de um lado, um teólogo de outro, numa universidade, num auditório cheio de intelectuais, de óculos com lentes grossas, barbas mal feitas, pensando sobre aqueles argumentos. E eu quero dar uma concepção de apologética um pouco diferente para vocês. Essa diz respeito não só à minha prática, mas à própria escola teórica que eu tenho sido alimentado, tem sido bom para minha vida, que é a apologética oriunda de alguns autores, como por exemplo Francis Schaeffer, John Frame, Dallas Willard, homens que falavam de apologética e gentileza, beleza numa ortodoxia corretamente apresentada. Por quê? Primeiro, eles tinham experimentado os terrores de ter uma apologética sem piedade. O Francis Schaeffer tem um pequeno livro chamado Dois Conteúdos, Duas Realidades, onde ele diz que a coisa mais feia do mundo é ortodoxia sem piedade. Ou seja, ortodoxia, visão correta da escritura, de Deus, da obra de Cristo, apresentada sem piedade, sem amor, a verdade falada sem amor, ela é feia. Veja como que beleza, bondade e verdade estão juntas nessa concepção do Schaeffer. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. A apologética é muito importante. É muito importante você ter uma correta compreensão da escritura, mas tome cuidado para não pensar que Deus precisa que você o defenda. É a mesma coisa da gente dizer de que um leão fora da jaula, no seu habitat natural, com suas presas em dia, precisa de algum tipo de defesa que eu e você, com as nossas próprias mãos, podemos lhe oferecer. É claro que não. A apologética serve para a gente compreender os compromissos do coração de uma pessoa com quem nós estamos dialogando, aquilo que ela agarrou-se religiosamente, às vezes ela nem sabe, e a apologética nos ajuda a limpar esse terreno, mostrando que às vezes ela não tem um problema com Deus, com a igreja, com o pastor, aonde está localizado o problema dela. A gente tirar o telhado dessa pessoa no sentido de mostrar as fragilidades desse tipo de vida que ela está levando, que muitas vezes é incongruente com um próprio andar comum na realidade, não faz sentido isso no dia a dia dela. E tudo isso, limpar o terreno, tirar o telhado da pessoa para que a gente possa apresentar o evangelho. A única dimensão que tem acesso ao coração de uma pessoa não são argumentos lógicos, não são performances estéticas, não são dados econômicos, sociais, não. O que acessa o coração de uma pessoa, a escritura diz que é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que é essa espada penetrante que vai ao coração humano, como diz lá em Hebreus no capítulo 4, e divide nossas intenções dos nossos pensamentos. Veja como que essas dimensões da cognição, da volição e da afeição fazem parte do nosso coração, e é a palavra de Deus que atinge ali. Ela que divide, ela que pesa, ela é o critério que transforma um coração para poder renovar os seus pensamentos, as suas vontades e os seus sentimentos. Então a apologética, ela é uma grande ferramenta na vida cristã para você, para os seus amigos de trabalho, na sua família, com os seus filhos, no aconselhamento bíblico, não para você ganhar discussões, mas para você poder desvelar compromissos religiosos ocultos no coração da pessoa com base na palavra. Então é o tipo de apologética que é uma apologética feita com a Bíblia aberta. Não é uma apologética que é feita com citação de filósofos, dados. Isso pode até aparecer, mas sempre como evidências suplementando ou exemplificando aquilo que a Bíblia apresenta, porque a nossa confiança é da suficiência da palavra de Deus. Há um filósofo americano muito importante, inclusive para a apologética, que é o Alvin Plantinga. Ele tem um texto escrito em 1995, mais ou menos, que chama A Filosofia Cristã na Virada do Século XX. Eles estavam saindo, do século XX, indo para o século XXI. E ele faz um balanço dos principais autores e
apologetas da época. E aí, em determinado momento, ele chega numa tradição, a tradição neocalvinista, Doivert, Kuyper, e ele diz, olha, a impressão que eu tenho desses apologetas, apesar das grandes conquistas deles, é que em última instância eles resolvem tudo com evangelização. Pois o Plantinga está correto. Em última instância, por melhor que sejam os nossos argumentos, as nossas razões, os nossos dados, a probabilística que a gente tem para apresentar para uma pessoa, em última instância é a palavra de Deus que vai transformar um coração. Se essa dimensão da vida humana, essa dimensão suprateórica do seu coração, as raízes não forem atingidas, a gente não tem diálogo. A gente permanece num solilóquio. A gente continua falando conosco, presos a nós mesmos, porque a gente não conseguiu mostrar, dar luz, lançar luz sobre os nossos compromissos mais interiores. E é a palavra de Deus que faz isso. Então, a beleza da apologética é a serviço da evangelização, do discipulado, do pastoreio, da criação de filhos, e com certeza ela tem muito a contribuir.